e vou compartilhar aqui minha tela com um exercício com vocês. Aparece aí para vocês uma molécula? Sim. Sim. Então, isso é um fármaco hipotético, né? Eu inventei essa estrutura. Então, tira uma foto aí, tá? Anota essa estrutura. Então, isso é um fármaco. Aí você vai pegar a apostila, né? Ou aquilo que eu fiz à mão. Tem lá 20 reações. Eu não estou dizendo que todas servem para esse fármaco. Então, você tem que olhar o fármaco e reconhecer os grupos funcionais. Quais são os grupos funcionais que vocês reconhecem neste fármaco hipotético que apareceram lá no livro, nas reações? Fala para mim. O tiol. O tiol está aqui, SH. Que mais? Álcool. Amina secundária. Álcool. Que mais? Tem um éster também. Tem um éster. Tem um anel aromático, que pode sofrer reação. Então, você tem alguns grupos. Então, olha aqui o enunciado embaixo. Eu vou falar o enunciado e eu explico o que vocês vão fazer. Efetue 3 reações de fase 1, então você vai ter que fazer 3 reações diferentes de fase 1. Não se esqueça que quando você for fazer uma reação, você tem que colocar se a fase 1 é a fase 2, o nome da reação você tem que escrever, e em cima da seta você tem que colocar se é o oxigênio, se for uma oxidação, se for redução, você põe o hidrogênio, e se for hidrólise, você põe água enzima, tá? Então, você tem que colocar nome, fase e em cima da seta a representação. Então, você vai fazer 3 reações de fase 1 para esse fármaco e outras 2 reações de fase 2. Então, eu estou pedindo para fazer 5. Dá para fazer mais de 10. Tá? Te garanto. Ele fala assim, e 2 reações de fase 2 com a molécula acima. Para a fase 2, é permitida a utilização dos metabólitos originados na fase 1. Então, o que é isso? A reação de fase 1 não é a primeira? Então, você só pode fazer com o fármaco. Fala para mim uma reação que a gente pode fazer com esse fármaco, só uma. De acordo com os grupos funcionais que a gente tem. Desesterificação? Desesterificação. Então, eu vou usar o exemplo que o Guilherme falou. Então, você vai copiar essa molécula no seu caderno. Vai escrever lá, fase 1 ou fase 2, Guilherme? Fase 1. Fase 1. Aí você desenha o fármaco, desenha a seta. O que você vai pôr na seta, Guilherme? Água e enzima. Água e enzima. E escreve o nome em cima, né? Desesterificação. Ao lado direito da seta, o que vai acontecer com esse fármaco todo? Você vai mexer no resto da molécula onde não está o éster? Ou você só vai mexer no éster? Só no éster. Você só vai mexer no éster. O resto da molécula, ela continua intacta. Então, você desenha tudo igual. Quando chegar aqui no éster, como é que você vai fazer aqui a desesterificação, Guilherme, quando chegar no éster? Você vai quebrar qual ligação? A ligação da carbonila com oxigênio, não é? Isso, essa ligação aqui, né? Está em azul. Isso mesmo. A ligação do carbono dupla O com oxigênio. E aí, consequentemente, vai entrar o OH da água de um lado e o H da água do outro. Você formou 2 metabólitos, não é isso? Isso. Beleza, aí você fez uma. Agora você vai fazer a segunda reação de fase 1, certo? Você vai fazer a próxima. Você vai fazer a próxima reação de fase 1 com quem? Com o fármaco de novo. Copia o fármaco de novo, faz uma outra reação de fase 1 com outro grupo funcional. Tá? Então, você vai fazer 3 reações de fase 1. Primeiro, você faz as 3 de fase 1. Quando você termina todas as reações de fase 1, você concorda que você tem pelo menos 3 metabólitos aí? No mínimo 3? Com certeza. No caso da desesterificação, já gerou 2 metabólitos, né? Então, nessa situação, você já vai ter no mínimo 4 metabólitos. E aí, depois que você fizer as 3 primeiras de fase 1, você precisa fazer mais 2 reações de fase 2. Só que para a fase 2, você tem a opção de escolha. Você pode pegar o fármaco novamente para fazer uma reação de fase 2, né? Tem várias reações de fase 2 para álcool, ou, né, é permitida, não é obrigatório. Ou você pode escolher
qualquer um dos metabólitos que foram gerados na fase 1 para utilizá-los na fase 2. Por isso que eu falei que tem mais de 10 opções. Porque você pode fazer as 5 reações usando o fármaco nas 5, ou você pode fazer as 3 primeiras com o fármaco, e aí você vai ter mais um monte de outras reações que você vai poder fazer com o fármaco e com aqueles metabólitos que você gerou. Você pode fazer várias reações diferentes. Tá? Então, isso vai dar mais de 10 reações. Eu estou pedindo para você fazer 5. Posso fechar essa tela? Gravaram a imagem aí? Sim. Então, você pode fazer um monte de reação. Se você quiser fazer mais do que 5, ótimo, faz para treinar. Aí, daqui a umas 2 semanas, eu coloco o gabarito lá no material didático, tá bom? Professor, aí é assim, eu vou ter que fazer as 5 reações usando a mesma molécula inicial, né? Então, pode ser as 5 reações com a mesma molécula inicial. Mas, aquilo que eu estava falando, as 2 reações de fase 2, aí você pode optar. Elas podem ser feitas com a molécula inicial, que é o fármaco, ou, está escrito ali, elas podem ser realizadas com os metabólitos gerados da fase 1. Assim, tipo, aqui eu fiz na primeira reação, eu posso mudar uma outra parte dela e gerar outra. Isso, mas aí você opta. Na fase 2 você pode escolher, está escrito, é permitida a utilização dos metabólitos. Você pode usar ou não. Até gerar 5. Até que você complete aí 5 ligações. Aí precisa colocar os subprodutos? Não, né, professor? Só fazer as Faz do reações. jeito que eu fiz à mão. Se tiver o subproduto, coloca lá à mão. Que na fase 2 tem. Na fase 1 não tem. Aí não tem o que inventar. Tá? Os da fase 2 a gente fez todos. Os da fase 1 não. Ok, professor. Obrigado. Deu para entender o exercício? Alguma outra pergunta? Não? Então, vou voltar lá para a apostila, tá? Para a gente finalizar aqui o papo. Aqui. Então, vamos falar rapidamente um pouquinho aqui do etanol, né? Então, como você viu, o etanol está classificado como uma substância estimulante, não é isso? Né? Então, quando você é indicado tomar medicamento e consumir bebida alcoólica, é indicado isso? Não. Não. Mas é óbvio, né? Vamos supor que o Ricardo, que ele tome medicamento de uso contínuo. Vamos supor que ele tome medicamento para diabetes, que ele vai ter que tomar para o resto da vida, e que ele tome medicamento para o colesterol, que provavelmente ele vai ter que tomar para o resto da vida. Tá? Medicamento de uso contínuo. Ele vai parar de beber para o resto da vida? Se ele gosta de tomar uma cerveja, um vinho, ele vai parar de beber porque ele toma medicamento de uso contínuo? Não. Ele não vai deixar de beber. Claro. Ele também não pode beber todo dia, né? De segunda a domingo. Agora, vamos pensar num outro caso. Você vai tomar um medicamento esporádico. Então, você vai tomar um antibiótico. Você não vai tomar antibiótico a vida inteira. Você vai tomar agora 7 a 10 dias, dependendo do antibiótico. E aí, é indicado beber durante esses dias que você vai estar tomando antibiótico? Não, professor, acho que não. Por que não? O que vocês dizem? O que vocês escutam falar? Por que não pode beber quando está tomando antibiótico? Que pode, né, potencializar o efeito ou cortar, né? O Ricardo, se potencializasse, seria bom, não seria? Dependendo, se Estou a falando do dosagem mais alta antibiótico. fosse melhor. Estou falando do antibiótico. Não seria bom se ele sim. potencializasse um pouco? O antibiótico não é uma substância que você quer que haja o maior tempo possível no seu organismo? Durante 7, 10 dias? Que assim você não precisa ficar tomando em 8 horas. Isso. Então, olha só. Lembrando que um álcool é um estimulante do metabolismo. Então, ele vai acelerar o metabolismo do antibiótico. Consequentemente, esse antibiótico vai ser eliminado mais rapidamente e vai agir por menos tempo.
qual é o jargão popular? O que, que as pessoas leigas dizem? Eu não posso beber porque eu estou tomando antibiótico. Senão vai acontecer o quê? Cortar o efeito que Cortar o falam. efeito. O efeito, coisa linda, cortar o efeito. Maravilhoso. O que, que é cortar o efeito? Cortar o efeito eu entendo o seguinte, ó. Pandini, a partir de amanhã eu vou cortar seu salário. Eu não vou ter mais salário, não é isso? Certo. Então, quando você fala cortar efeito, você está me dizendo que ele não vai mais funcionar. É isso? E geralmente as pessoas entendem que é isso, não vai Mas não é. Pela palavra é isso. mais efeito. Não é isso que dá a entender quando você fala corta o efeito? Corta e acabou, não tem mais. E Não é? acabou, isso. É Ou verdade? diminuição, né? Oi? Quem falou? Walter. Fala, Ou- Walter. Ou diminuição, né? Ah, Diminuição. mas quando eu falei assim, a palavra, o jargão popular é corta, não é? É Corta corta, o o jargão efeito. popular Mas vai é corta. cortar o efeito? Se você tomar bebida alcoólica com antibiótico, vai cortar o efeito ou vai diminuir? Não, ele vai diminuir. Ah, vai diminuir. Então, além do álcool ser um estimulante enzimático, que vai acelerar o metabolismo do antibiótico, se você tomar, por exemplo, muita cerveja, vai aumentar a diurese também, não vai? Você não vai mais no banheiro? Então, isso também Sim. ajuda a aumentar a eliminação, né? É um fator conjunto de coisas. Tá? Então, esse é o problema dos estimulantes. O álcool, ele acelera o seu próprio metabolismo, mas ele também acelera o metabolismo do antibiótico. É por isso que muita gente... O que é a tolerância ao álcool? Ou a tolerância a um medicamento qualquer? Então, o Walter sai, toma 3 latas, fica bêbado, passa mal. O Ricardo sai, toma 10, nada acontece. Por que ele toma 10 latas e não fica bêbado? Porque ele foi tomando e ele foi aumentando. Ele tomava 3, aí ele começou a tomar 4, aí ele começou a tomar 5. Ou seja, o organismo dele vai acelerando o metabolismo e vai se adaptando ao álcool. Ele toma 10 e ele não sente o efeito do álcool, porque metaboliza rápido e ele está acostumado com aquela dosagem. O Walter, que não está acostumado a beber, tomou a terceira, está caindo, está passando mal. Então, isso é a tolerância, né? Então, o máximo que vai acontecer é uma pequena diminuição do efeito do antibiótico, caso o indivíduo consuma bebida alcoólica. É claro, se a gente estiver considerando de uma dose social, né, de álcool, não é o cara que vai encher a cara. Então, eu falo isso todo ano. Então, hoje é a aula que um monte de gente vai sair feliz da vida. Ah, eu não vou beber esse final de semana. Tem gente que fala assim, né? Eu tenho que tomar antibiótico, né? Uma semana. Então, fatalmente, vai cair no final de semana. Ou o começo ou o final do tratamento. Aí tem um monte de gente que fala assim, não, eu vou parar de tomar um antibiótico sexta e sábado, porque eu vou beber de qualquer jeito. E aí vocês sabem que é muito pior, né? Vocês já aprenderam em micro resistência microbiana. É melhor você continuar bebendo no final de semana e tomar um antibiótico do que parar de tomar um antibiótico. Claro que o ideal é não beber, óbvio. Mas entre as duas opções, pare de tomar um antibiótico para beber. Ou, já que eu vou beber de qualquer forma, bebo tomando antibiótico, é melhor não parar. Professor, Oi. não sei, pode ser uma pergunta besta, mas tipo assim, você está tomando antibiótico de 8 em 8 horas. Aí você vai lá tomar o álcool, tudo certinho. Você está ciente que diminui o efeito. Você pode Que diminuir pode diminuir o efeito, né? Que pode diminuir. isso. Isso. Aí você pode tomar esse medicamento de 6 horas, dependendo da situação, ou não? Essa Não tem pergunta nada a que você ver. fez é ótima, mas é difícil, tá, Walter? Tudo depende de indivíduo para indivíduo. Eu não sei como é que é a farmácia. Você teria que fazer um estudo farmacocinético de eliminação, de distribuição completo do indivíduo para saber como é que você ajustaria essa dose. Não tem como você fazer isso. Não Ah, tem tá. como. Não tem como você fazer isso. É Eu muito só difícil. bater uma dúvida aqui. Não, é muito difícil. Outra coisa, Walter, tá? Então vamos supor, você está tomando antibiótico, aí você vai sair hoje, sei lá, você vai tomar 2 latas de cerveja, 2 taças de vinho. Isso não vai fazer grandes alterações na tua cinética do antibiótico. Não vai fazer. Não vai fazer. Mas falo também que referente ao peso da pessoa, Claro, sim, também interfere, né? sim, com certeza. É a distribuição no organismo, né? Então, você pega um cara que pesa 100 quilos e uma menina que pesa 50, 45, quem é que vai ficar bêbado antes? Você tem o dobro da massa corpórea para distribuir o álcool? Sim, tem a ver. Então, assim,
Se você estiver tomando antibiótico e tomar socialmente uma bebida alcoólica, isso não vai cortar, e dificilmente isso vai prejudicar, diminuir consideravelmente o efeito do antibiótico. E aí, só para finalizar, então você está tomando nessa situação que eu falei, tá, Walter? Social, tomou um pouquinho, outro, não parou de tomar antibiótico. O Ricardo, ele bebe de segunda a domingo, todo dia. Você acha que os 7 dias que ele vai tomar antibiótico, ele parando de beber, o metabolismo dele voltou ao normal? Então, ele bebeu até ontem. Hoje ele começa o antibiótico. Aí hoje ele não bebe os próximos 6 dias. O metabolismo dele já não é diferente, já não é alterado, já não é mais acelerado? Vocês acham que isso... Claro que ele não deve beber nesses 7 dias. Mas você acha que vai ser igual ao seu metabolismo que não bebe todo dia? Óbvio que não. É óbvio que não. Né? Então, a gente tem que raciocinar. Então, o outro que bebe quase todo dia, vai tomar antibiótico, para de tomar. Legal, pelo menos parou. Mas o metabolismo dele não voltou. Zerei tudo. A partir de hoje, não tomei nada, agora está tudo certo. Não. O metabolismo dele já tem uma aceleração natural. Tá? E, consequentemente, ele acaba perdendo efeito em relação a outras drogas também. Perdendo é diminuindo, né? Não eliminando. Então, 8 horas eu preciso terminar. É o seguinte, eu não estou dizendo que é para você beber. Olha, mãe, hoje eu aprendi na aula, o professor falou que é para eu beber quando tomar. Não, não estou falando nada disso. Eu estou falando que não para de tomar o antibiótico. Mesmo que você vá beber, mantenha o uso do antibiótico. Você não vai passar mal, sabe? Você não vai acontecer nada demais. Já perguntei para um outro professor de farmacologia que dava aula no Santa, ele já leu sobre vários antibióticos, ele nunca viu nenhum efeito tóxico do contato do antibiótico com o álcool, né? De causar algum problema de efeito adverso no paciente. É só uma diminuição da ação. Tá bom? Então, 8 horas, vocês têm aula do Walter. Deu por hoje. Quarta-feira que vem, laboratório, né? A turma A está lá comigo, peguem na lista. E aí, semana que vem, aula teórica só na sexta. Pessoal, uma boa noite a todos, bom final de semana. Obrigado aí pela presença na aula. Tchau, tchau. Falou, professor. Boa noite. Falou. Abraço. Boa noite. Boa noite, Letícia.